Ciro Gomes acaba de se filiar ao PSDB e logo de cara, no evento em que ele assinou a ficha de filiação, ele já reclamou de uma certa traição que ele teria sofrido. Uma traição que o levou até ali. Veja bem, pouco me importa se o pagamento que eu recebi em algumas circunstâncias foi a traição e a ingratidão de gente por quem eu dei tudo, de gente por quem eu me sacrifiquei, de gente por quem eu assumi desgastes que nunca foram meus, a ingratidão e a injustiça e a traição. Se isso for um pagamento que eu recebi, eu não vou variar da minha determinação, que aliás também é exemplo de Tasso Gereissati, de fazer uma aposta na renovação dos quadros políticos do Ceará. Para quem não conhece o passado do Brasil, essa é só mais uma no meio de tantas outras manchetes, às vezes chatas, do noticiário político. Mas, quando você conhece o passado, tudo muda. E essa notícia, aparentemente modorrenta, passa a ser um capítulo de uma história cheia de intrigas e traições. Uma história que também é a nossa história. Nos primórdios da carreira política de Ciro Gomes, lá estava o velho tucano Tasso Gereissati. Foi debaixo da asa dele que Ciro foi deputado estadual, prefeito de Fortaleza e governador do Ceará. Naquele período, o Brasil era governado por Itamar Franco, que tinha assumido depois do impeachment de Fernando Collor, densamente acusado de corrupção. Lá pelas tantas, o Itamar também enfrentou seus problemas. Tá aí o ministro da Fazenda, Rubens Recupero, numa conversa que jamais deveria ter vazado. Ele estava conversando ali com um jornalista e, em dado momento, alguém entra na frente da câmera, mas não tem a menor importância, porque o que interessava mesmo foi captado pelo microfone. E no fundo é isso mesmo. Eu não tenho escrúpulos, eu acho que é isso mesmo. O que é bom a gente fatura, o que é ruim esconde. Eu não tenho escrúpulos, confessou o ministro, que ainda completou dizendo que o que é bom a gente fatura e o que é ruim a gente esconde. Hoje isso é brincadeira de criança, né? Coisas muito piores já acabaram aí passando batidas. Pra mim é fácil, manda um sapato número 43 pra mim, meu número aqui, tá? Um beijo. Não tem problema. Tinha um sapato 43 cheio de notinha de 100 verdinha dentro. Quanto você acha que vale a vaga pro... Presta atenção, pessoal. Quanto você acha que vale a vaga pro Supremo? Tá aqui, né? Mas de volta aos anos 90, o presidente da República não poderia deixar passar, a imprensa estava em cima. Então o Itamar Franco queria afastar aquele ministro imediatamente. E aí, eis que liga para ele, aquele jovem e promissor governador do Ceará. Eu recebo o telefonema do então governador Ciro. Ciro Gomes. Jovem, muito jovem na época, governador Ciro. Ele falou, me chamava de presidente. Presidente, por favor, deixa o ministro Recupero, vamos esquecer essas coisas. Eu falei, o governador Ciro, eu até podia fazer, mas eu sei que agora, nesse minuto, o PT já está pedindo a cabeça desculpa a expressão popular, a cabeça do ministro Recupero, e daqui a pouco vai virar sobre o governo. O governo é que vai... Ciro queria que Itamar mantivesse o Recupero no cargo, só que o Itamar não queria bancar o desgaste político. A conversa terminou com um convite. Ele falou, mas como é que você vai fazer agora nessa altura, escolher um candidato, um ministro da Fazenda? Isso não é brincadeira. Eu falei, eu sei que não. Mas quem quer que vai ser? Eu falei, eu vou lhe convidar, o senhor. Eu falei, ele levou um susto. Ele falou, mas eu não. Eu falei, o senhor tem 24 horas para me dar uma resposta. E foi assim que Ciro Gomes se tornou ministro da Fazenda no governo Itamar Franco. E isso num período em que o Brasil vinha numa sequência de planos econômicos desastrosos, num momento em que o Brasil tinha mais é que proteger a todo custo aquele frágil bebezinho chamado Plano Real. O Ciro Gomes assumiu essa missão depois da insistência do Itamar, do já mencionado Tasso e até do Fernando Henrique Cardoso, que também queria que ele fosse o ministro da Fazenda. Está lá o Itamar, diz que só aceita se for você, e a equipe toda botou o cargo à disposição, vai todo mundo embora, então só ficam se for com você.
E a coisa então, Ciro, está na tua mão. É o Brasil, é o plano real, é a economia, é a minha candidatura, está tudo na tua mão. E esse episódio está na gênese da ambição presidencial do Ciro Gomes. Quem o julga pela insistência dele nesse plano precisa ter isso aí em mente. Naquela ocasião, ele abandonou os planos locais dele lá no Ceará para atender a um chamado que era arriscado. Tá bom. Aí ligo pro meu pai. Mas você não está nem louco, meu filho. Sua missão é garantir a eleição do Tasso aqui, ficar no governo mesmo até o fim e tal. E papai que me chamou a atenção e disse, se der certo, foram os outros que fizeram. Se der errado, a responsabilidade é toda sua. Mas parece que até hoje o Ciro Gomes não entendeu essa previsão do pai dele. Porque sim, deu certo. E sim, outras pessoas ficaram com o mérito. Mas o Ciro nunca se conformou com isso e passou a agir como se o PSDB devesse a ele uma candidatura presidencial. E talvez o PSDB devesse mesmo uma candidatura presidencial a ele, é discutível. Mas o fato é que o Ciro foi tratado apenas como mais um candidato a candidato dentro do partido. Isso fez com que o Ciro se sentisse traído pelo PSDB. Então ele saiu desse partido em 97, foi para o PPS, depois para o PSB, depois para o PROS e chegou ao PDT. No PDT, a história terminou de um jeito muito parecido. Ele insistiu na candidatura presidencial e dessa vez até conseguiu, mas a que custo? Finalizou a eleição de 2022 com um resultado ruim, a menor votação da história dele nas eleições presidenciais. E o pior, ele lançou o próprio grupo político a uma guerra fratricida. Quem não priorizou a candidatura presidencial do Ciro Gomes foi chamado de traidor, pelo Ciro Gomes, claro. E esse título tão pesado vale até para o irmão dele, o Cid. Ministro, o senador Cid Gomes é uma peça nesse tabuleiro aí, né? E de lá para cá, da eleição para cá, não se tem, pelo menos não se tem notícia de que o senhor tenha conversado com ele. O senhor chegou durante a campanha a dar umas declarações fortes, falando que tinha sido apunhalado e tal, e citava os irmãos, né? Como é que está essa relação com ele hoje e qual é o papel que o senhor atribui a ele nesse processo? Esta faca ainda está ardendo muito aqui nas minhas costas. Portanto, se você me permitir, eu não desejo fazer nenhum comentário sobre este assunto, porque a faca ainda arde e eu acho que eu vou morrer com essa ardor nas minhas costas. Ministro... Volto a dizer, eu tinha 50 anos de idade quando me tornei inelegível para dar passagem no Ceará a uma nova geração, a talentos. Não estou arrependido. Mas naquela eleição, por exemplo, o Lúcio Alcântara abriria a mão para eu, Ciro Gomes, ser o candidato, o Tasso Gereissati insistiu para eu ser o candidato e eu disse, vocês não estão entendendo, a minha preocupação com a renovação do Ceará passa também por mim. Não estou arrependido, volto a lhe dizer. Mas quem criou esta versão de Ferreira Gomes como uma coisa negativa foi justamente o Camilo Santana, a quem o Cid apoia. Eu não compreendo isso, não compreendo isso. Percebe como a história se repete? O Ciro saiu do PSDB se sentindo traído, porque foi deixado de lado na corrida presidencial. E o Ciro saiu do PDT se sentindo traído, basicamente pelo mesmo motivo. E agora ele volta para o PSDB, onde ele vai ter como aliados algumas figuras assim meio complicadas, esquisitas, do bolsonarismo local. Nós temos no Brasil um quadro em que tudo está cor-de-rosa e lindo. Está tudo maravilhoso e quem disser o oposto é logo taxado de fascista, de bolsonarista, de direitista, de fascista ou qualquer priquitista, ou seja lá o que diabo for. Né? Porque aqui é assim. É desse jeito que se faz para desqualificar toda e qualquer crítica. Não sou eu que estou falando, não. Um marxista diria que isso é história se repetindo, como tragédia ou como farsa. E até pode ser. Mas em se tratando de Ciro Gomes também vale uma análise junguiana. E foi Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, quem avisou. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Ciro não parece estar consciente da mágoa. Uma mágoa legítima, diga-se. Uma mágoa que ele guardou contra os ingratos que não o recompensaram quando ele socorreu o PSDB naquele momento de crise. Desde então, essa mágoa tem dirigido a trajetória política desse homem, como se fosse o próprio destino. Tudo que Ciro faz
parece ser uma tentativa de receber aquele reconhecimento que lhe é devido desde os anos 90. E uma vida conduzida pela mágoa é uma vida que anda em círculos. Não por acaso, Ciro Gomes foi parar no mesmo PSDB, onde tudo começou. Não importa para qual partido Ciro Gomes vá, lá ele sempre encontrará o maior problema de Ciro Gomes. Um problema chamado Ciro Gomes. Ponto final em mais um textão. E nas considerações finais eu quero revelar aqui a minha preocupação, né, com como os ciristas vão receber esse vídeo que eu fiz, pô. Porque no passado aí o pessoal já me criticou muito. Criticou até quando eu tentei elogiar, viu? Uma vez eu disse que eu li e gostei muito do Plano Nacional O Dever da Esperança. E aí eu falei, o livrinho é muito bom. E o pessoal disse, tá diminuindo, chamou de livrinho e tal. E não é, né? Só que eu gosto do Plano Nacional e gosto de diminutivo também, pô. Vou fazer o quê? Se não me engano, até Ulisses Guimarães se referia à Constituição como um livrinho. Enfim, não há nenhuma resistência pessoal. Percebo que o Ciro Gomes tem boas ideias, tem um bom diagnóstico de Brasil. E é com muito pesar, assim, que eu noto esse caráter cíclico de decepção e traição na carreira política dele. É com um certo pesar, tá? Eu não faço essa análise com nenhuma satisfação, não. Nem engraçado, eu acho. Bora ouvir aqui o que dizem os apoiadores desse canal. Gente que ainda confia em mim. Apesar dos meus diminutivos insistentes. Eles se reúnem num grupo, eles mandam áudios e assim nasce o PS, também chamado de, adivinha, finalzinho. O Ciro é aquele grande presidente que a gente nunca vai ter, né? Talvez se alguém pegasse uma máquina do tempo e voltasse uns 15 anos atrás, assim, talvez pegasse o Ciro um pouco menos cáustico e um pouco menos colérico do que esse que nós temos aqui hoje. Enfim, paciência. O caso Ciro Gomes só prova que política não é uma ciência exata, nunca foi, nunca será. O Ciro Gomes, a falta de inteligência emocional dele, torna a inteligência intelectual dele insuficiente. Se ele realmente priorizasse o Brasil, ele não teria viajado para Paris após o primeiro turno das eleições que elegeram o Bolsonaro e que destruíram o país nos anos seguintes. Em 2018, na minha tenra idade dos 22 anos, eu me filiei ao PDT por causa do Ciro Gomes. Eu realmente estava acreditando com o fundo do meu coração no Ciro, porque o projeto nacional de desenvolvimento que ele tinha era, assim, legítimo. Ele conhece muito bem o Brasil, ele sabe o que ele está fazendo na questão desenvolvimentista. Só que a sede de se tornar presidente que o Ciro Gomes tem acabou envenenando a forma de fazer política dele. Porque se você vende a alma pro diabo, e você se junta a um partido de direita, você tem que dançar conforme a música, cara. Você não vai conseguir realizar um projeto nacional de desenvolvimento progressista como ele quis fazer, estando em um partido como o PSDB. E, assim, não há dúvidas, na minha opinião, de que o projeto que o Ciro, assim, colocou no papel, na campanha, estava à esquerda de qualquer coisa que o PT já fez na sua história. Mas uma coisa é a teoria, outra é a prática. O que me preocupa mais de tudo isso é a questão do Eduardo Moreira, que tem sim um projeto progressista interessante, né? Tem um instituto, tem um capital envolvido, tem toda uma rede ali de relacionamentos e de apoio, né, o projeto progressista para o Brasil. E o Eduardo Moreira é frequentemente visto, né, digamos assim, debatendo com o Ciro, acompanhando o Ciro. Então,
como vai ficar para o Eduardo Moreira se desvincular ou não dessas sucessivas personagens que o Ciro incorpora. Eu acho que para mim a maior dúvida é essa mesmo. Uma pessoa completamente destemperada, desequilibrada, descredibilizada e que agora é novamente alçada ao poder pelos braços de quem o colocou na prefeitura de Fortaleza com uma votação expressiva, muito jovem, saiu do mandato, praticamente abandonou o mandato para concorrer ao governo do estado, mesmo tendo prometido que não sairia da prefeitura, daí se elegeu governador, teve uma gestão malemar razoável, mas depois disso foi só ladeira abaixo. Eu não compro um caju, que é uma fruta daqui, né, mais daqui, das mãos desse pessoal. Bom, eu já votei nele, eu já votei no Ciro Gomes e sendo o Ciro tão elogiado pelos bolsonaristas, flertando tanto com algumas ideias da extrema-direita e dizendo, inclusive, pelo Brasil eu morro e pelo Ceará eu mato, eu tô fora. Porque ele foi de uma esquerda light para uma direita extrema muito rápido, muito depressa. Eu acho que ele está perdido no personagem, como a gente diz aqui, mais perdido que saiu em tiroteio. Lamentável. A surpresa dessa notícia não é nem a filiação do Ciro, a surpresa é a existência do PSDB, né? Que, como um zumbi, parece que volta dos mortos, mas nem tanto, né? Valeu. Depois do final, o finalzinho, depois do finalzinho, o finalzinho, aqueles últimos segundos em que eu te peço para pegar essa história toda e refletir sobre a coisa mais importante de todo o multiverso. Você. O que mais, né? Quem mais? Você. Para pensar nessa história. 5 partidos, 5 despedidas magoadas, traições repetidas. Tem algo que a gente tem que tirar daí, hein? Que padrões estamos nós desenvolvendo sem pensar? Que histórias estamos nós repetindo sem nem perceber? Esse erro não pode ser só do Ciro Gomes. Esse cara é humano também. Então pense aí sobre os seus padrões, que podem estar trazendo algum nível de toxicidade para a sua vida. Se bem que tem alguns padrões aí que eu gostaria que você mantivesse. Por exemplo, assiste o vídeo até o final, sempre, tá? Um padrão que você pode manter. Eu fico feliz. Aí assistir até o final, clica ali no curtir, deixa ali um comentário, né? Se inscrever, você não pode se inscrever toda vez, mas você pode checar se você ainda está inscrito, porque às vezes o YouTube desinscreve você. Tem isso. Então dá uma olhadinha ali, por favor. Consegui vender meu peixe, será? Beijo, gente. Valeu!